Vou falar também da minha história. Quando eu passei, já no outro arsenal, falei um pouquinho, na minha juventude, por vários grupos de jovens católicos, aquilo marcou-me muito no bom sentido. Ajudou-me a pensar em Deus e nas coisas de Deus, e a tomar decisões, e ajudou-me a rezar melhor. Não é que eu ia à missa, mas foi diferente. Ajudou-me a abrir a palavra de Deus. Então, tudo isso, e isso não veio sozinho, isso veio num contexto de um grupo de oração. E, portanto, a minha experiência é, nós temos a liberdade e podemos escolher onde ir e onde gastar tempo. Isto também se aplica um pouco ao grupo de amigos. Eu vou falar também de... É verdade que quando nós somos amigos é difícil não querer estar com os nossos amigos, não é? Mas também é verdade que, penso que vocês também já experimentaram, há amizades que não são boas para nós. E há outras que são ótimas. E depois temos uma decisão para tomar. Quais é que eu alimento, quais é que eu vou cortando, não é? Porque elas vão ter um impacto na minha vida, não é? E, portanto, isso também foi uma coisa pela qual eu passei e que teve um grande impacto, não é? Chegou um momento em que eu comecei a ir mais nos grupos de oração e Jesus arranjou outros amigos que ainda eram melhores do que os meus amigos. No início houve um certo conflito, porque os meus amigos mais antigos não queriam vir comigo aos novos amigos. Então, às vezes eu tinha que escolher, né? Então eu tenho esse dilema. E eu, graças a Deus, fui escolhendo mais os amigos de Jesus, digamos assim, e fui tendo mais cuidado com os outros, mais do mundo, digamos assim. Não é que eu não gostasse deles e não é que fosse só pecado, não era, né? Havia muita coisa boa, a gente ia fazer esporte, ia para a praia, fazia muito bodyboard, né? Com a prancha. Portanto, às vezes eram coisas boas, não eram coisas necessariamente... Mas não era só isso, depois também era à noite, o álcool e coisas assim, que graças a Deus eu nunca entrei muito, mas no fundo eu estava ali com eles, não é? E, portanto, como eu digo, essas decisões passam por nós, e neste caso pela vossa idade, não é? Depois eu também recebi, eu penso que já contei da outra vez, os meus pais prepararam muito para os capítulos seguintes, não é? Quando eu tinha, por exemplo, 15 anos, começaram dizendo que você vai ter amigos que vão tomar drogas e você vai ter que pensar nisso, porque nós não vamos estar lá do seu lado para decidir por você. Então, isso foi uma bênção, porque isso aconteceu. Chegou um momento em que eu tinha na minha aula, na minha classe, não sei como é que se diz, do liceu, um traficante de droga. E foi sereno no sentido que ninguém se machucou, no sentido que ele estava na dele, eu estava na minha, eu sabia o que eu queria, não é? E foi tranquilo, pude sobreviver, não é? Mas eu via que muitos amigos meus não tiveram essa ajuda de alguém que lhes abrisse os olhos antes dos problemas baterem à porta, não é? E então, isso é uma das coisas que eu normalmente repito e partilho porque faz muita diferença. Por exemplo, o meu avô, eu lembro-me, o pai do meu pai, com o meu avô, pai do meu pai, eu era especialmente próximo. Ficámos sempre muito amigos, eu escolhi ele para meu padrinho de crisma. Pronto, é difícil explicar, mas ele era muito especial e sempre foi muito meu amigo de me dar bons conselhos quando eu era jovem e tudo. Era quase como um pai, não é? É um pouco como um pai. E então ele dizia-me também, quando eu comecei a ter as primeiras namoradas, ele tinha umas conversas comigo, Duarte, cuidado, não é? E foi bom poder falar com ele serenamente sobre isso, porque uma pessoa percebe que, pronto, há aquela fase, não é? A gente está descobrindo, e é preciso cuidado, não é? Porque a atração é forte, e quando se é novo, às vezes a gente não gera as coisas da melhor maneira, não é?
E depois há o problema dos exemplos dos amigos. Não é? Há coisas que são muito imprudentes, que hoje são normais. Não é? Eu fui de férias com o meu namorado. É uma má ideia. É óbvio. Para vocês é óbvio, não é? Acho que não. Ou não? Fomos de férias de 2 semanas, não sei para onde, não é? Para a República Dominicana. Não é uma boa ideia. Não é preciso explicar sequer, não é? Pronto, mas às vezes o problema é que os meus amigos fazem isso e às vezes as tentações mais perigosas são as mais subtis. A gente, mas já estamos a pôr maldade onde não há. Cuidado, prudência. Não é? Depois uma última coisa que eu diria é importante rezar sempre e aprender com os nossos erros. Todos nós erramos bastante. Mais uma boa notícia da Páscoa. Nós somos grandes pecadores, mas temos um grande Salvador. Oh, glória! E é importante, Jesus permite muitas vezes muitas quedas, porque às vezes precisamos de perceber coisas essenciais, fundamentais. Eu sou inclinado ao pecado. Eu caio com facilidade. E eu tenho que aprender a pedir ajuda. Eu não dou conta sozinho. Às vezes isso demora uns anos, a gente a cair, como diz cá, cair na real. E a real é esse ato de humildade. E quanto mais cedo eu perceber isso, menos eu me vou machucar.